Olá, pessoas! Voltamos, mais um episódio sendo gravado, mais um dia aqui tentando abordar vários temas que são bem cruciais aí na convivência e tudo que engloba, né, o universo dos animais. Estamos aqui com o Luiz, meu grande companheiro de podcast. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Hoje, vocês perceberam que a gente tá chique, né? A gente tá cheio de equipamentos, cenários e tudo mais. Então, todo esse investimento é para trazer cada vez mais um podcast mais bonitinho, né? Mais ajeitadinho e que as pessoas tenham aí mais vontade também de continuar acompanhando. Assunto de hoje, acho que o assunto de hoje vai deixar a gente conseguir enxergar por vários pontos, né? Eu vou falar sobre a minha visão como profissional e como tutora, e o Luiz vai poder também trazer a visão dele como tutor de cães e a convivência que ele tem com outros animais também. Nós vamos falar sobre expectativas. A mãe da decepção. Exatamente. Expectativa é uma coisa que acho que durante a nossa conversa a gente vai poder. Esse raciocínio a gente já tem, né? Sobre a expectativa, mas eu acho que vai ser uma discussão muito legal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não têm essa visão que a gente quer passar aqui. E quanto mais a gente conseguir falar sobre esse assunto, mais a gente vai conseguir fazer com que os animais se mantenham nas casas que eles estão, né? Exatamente. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Me diga aí quais são as suas expectativas para esse episódio. Nenhuma. Eu sou um cara muito, acho que eu sou dos mais pragmáticos que eu conheço. Muita gente confunde isso com pessimismo, né? Então, para mim são coisas diferentes. Acho que por força de trabalho, muita coisa que eu fiz ao longo da vida profissional me fez precisar, né, uma necessidade de enxergar o mundo como ele de fato é, ou mais próximo disso, do que enxergar o mundo da forma como eu gostaria que fosse. E aí entra o assunto da expectativa, né? Expectativa é uma coisa que a gente cria, que em tese é uma coisa próxima, é possível que aconteça de fato, né? É que eu trago o meu lado profissional porque eu fazia, por exemplo, gestão de fundo de investimento, né? E aí a gente tinha uma carteira, tinha que montar uma carteira de renda variável, compra essa empresa, compra aquela ação, vende aquela ação. Basicamente a gente estava falando de períodos um pouco longos de tempo. A gente não, um fundo fundamentalista, ele vai carregar uma posição por algum tempo até que a tese de investimento ela se efetive. Às vezes não se efetiva e tá certo, é do jogo, erramos, seguimos, né? Mas para montar uma posição nova, por exemplo, eu faço é um trabalho razoavelmente complexo, né? Complexo, não gosto de falar complexo, porque muita gente fala, acha que isso aqui, vê aqueles caras com 80 monitores, né? Tipo, você vai ver no Jornal Nacional, o cara vai numa corretora, tem 95 monitores em volta do cara, o cara acha que é um puta de um Einstein. Não é, né? Então, eu tinha que colocar no Excel quais eram as minhas expectativas para aquela empresa, de receita, de custo, disso, daquilo. Então, como eu ia, né, carregar uma posição por bastante tempo, eu tentava criar expectativas, né, criar uma modelagem que refletisse de fato algo que era palpável e não simplesmente lá na frente enfiar no Excel é muito fácil, né? Você faz vezes 2 dentro de uma célula, pronto, você faz o valor da empresa explodir. Então isso me trouxe um pouco de pragmatismo e é um conceito que eu levo para muitas coisas, né? A expectativa, quem cria sou eu. E aí eu normalmente fico fazendo os contrapontos. Essa expectativa, ela é plausível de acontecer? Então, entrando no mundo dos animais, a gente adota cachorro aqui que a gente, né, às vezes nem vê o animal. A gente fala com a pessoa lá do abrigo e precisa tem algum que precisa sair daí? Tem. Então, traz para cá que a gente adota.
E eu não pergunto de temperamento, eu não pergunto disso, eu não pergunto nada, porque são cachorros que precisam sair dali. Um ponto é, eu vou me virar dali para frente à medida que ele chegar aqui. Então eu não crio expectativa de que ele vá se dar bem no primeiro momento com os outros animais, que ele vá dormir no quarto com os outros, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Por quê? Porque a expectativa quem cria sou eu. Se eu criasse a expectativa de que em 15 dias ele estaria pronto e adaptado e 100% convivendo 100% dentro da rotina da casa, eu me frustraria. Então eu não crio essa expectativa em D0, porque se ela não se cumprir, e eu acho que ela é pouco plausível de ser cumprida de fato, dado que eu não tenho nenhum histórico, eu vou me frustrar. Então a culpa na criação da expectativa de uma adaptação rápida, disso, daquilo, é de quem cria e não do animal que não entrega. Né? Eu acho que esse é Mas um ponto importante aí dessa equação, entendeu? e por que você acha que as pessoas elas criam tantas expectativas, não só sobre essa questão do animal, né? Eu acho que às vezes a gente precisa falar um pouquinho mais sobre expectativa no geral, né? Uhum, exato. Para entrar nessa coisa muito específica. É, por que as pessoas criam tanta expectativa sobre tudo, já que na grande maioria das vezes é extremamente frustrante, porque a coisa não sai da maneira que você quer. Então, é por isso que eu trouxe o meu início profissional, digamos, né? Começo minha Uhum, fala falando do meu trabalho, justamente por isso, porque a expectativa ela não está restrita à adoção de animal, ela está ampliada para absolutamente quase todas as esferas da sua vida. Então, eu escrevi um texto quando o perfil era mais mato do que hoje, e aí eu vou tomar a liberdade de ler aqui o que. Porque eu gosto de definir as coisas, eu gosto muito aham, de ir no dicionário, procurar o que significa a palavra. Então, expectativa é aquilo que se considera mais provável de vir a acontecer. Trata-se, por isso, de uma suposição mais ou menos realista. Por que eu trouxe meu ponto profissional? Porque a gente mora num país super complexo, economicamente falando, politicamente falando, é uma complexidade que a gente dificilmente vê em outros lugares. Né? E eu estou uhum, falando com algum conhecimento de causa, porque quando, de novo, você trabalha em mercado de renda variável, você tem acesso à informação de empresas do ponto de vista político e econômico de vários lugares do mundo, então você simplesmente compara uma coisa com a outra, porque né, a vida também é uma grande comparação. Né? Se eu escolher aquilo é porque aquilo me traria um benefício maior do que escolher o outro negócio, qualquer coisa que seja. Né? Então, e o mercado, como eu falei, ele tenta antecipar eventos, né? Então, o uhum, que vai acontecer, que isso, que aquilo, para quanto vai juros, para quanto vai inflação, para quanto vai aquilo. E ao longo da vida eu vi muita gente errando assim drasticamente as projeções, né? Justamente porque embutia nessa projeção, que nada mais é do que uma expectativa, vontades pessoais, entre aspas, né? Ah, eu gostaria que o Brasil fosse uma Dinamarca. Vai ser, de fato, uma Dinamarca? Não. Então eu não posso embutir na minha projeção, até porque eu estou falando de dinheiro, e era, no caso, dinheiro de outras pessoas, não era de meu dinheiro. Eu tinha uhum. que ser diligente e tentar fazer uma leitura de cenário que fosse condizente com a realidade e não condizente com coisas que eu acho que iam dar certo, né? Então, por exemplo, eu já fui muitas vezes na contramão da grande maioria das pessoas que trabalham nisso, em curva de juros, em inflação. Por quê? Porque eu olho do ponto de vista histórico, né? Principalmente para esse tipo de coisa, a gente tem que ver um período mais amplo de tempo. Né? Uhum. Então, sei lá, 30, 40 anos. E olhando tudo isso junto, me levava a crer, né, me levava a acreditar, com algum grau de segurança, com uma probabilidade alta de acontecer, que o caminho era oposto do que o que todo mundo falava, porque se assumia naqueles cenários um monte de coisa que era absolutamente irreal. Né? De novo, o Brasil é um país politicamente muito complexo, né? Uhum. E a gente tem, por exemplo, inflação sempre é um grande problema, né? Inflação, você olha aí, comprei café agora, paguei 24. Porra, puta, meu, que porrada, porque tá 40 Aham. reais, entendeu? Fui no iFood lá, procurei, achei lá 24 reais. Inflação é um negócio que sempre
sempre a gente veio lá da hiperinflação, né, dos tempos lá dos anos 80, talvez, depois tem estabilização da moeda, só que o sistema que é criado hoje é tudo indexado à inflação, então a inflação ela acaba tendo o efeito cascata e ela meio que se retroalimenta. É um conceito meio, não estou falando de forma mais... não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem, né? Mas a gente vai chegar lá. A gente fala de cachorro, eu tô falando de inflação, que maluquice, gente. Então, esperar que a inflação caia por causa disso, daquilo, sabendo que a gente tem deficiências em infraestrutura, deficiências tributárias, deficiência nisso, naquilo outro, me leva a crer que no livro você vai ver, né, no livro texto, não, agora a inflação começa a cair por causa disso, daquilo. Só que a gente está completamente oposto ao que diz qualquer livro texto em qualquer coisa. Então, a expectativa de que inflação caia, ela é simplesmente eu gosto de chamar de wishful thinking, né? Que é um pensamento cor-de-rosa. Ah, não, vai cair porque a curva de inflação... Não vai. Por quê? Por causa disso. Então, assim, se você embute, de fato, premissas honestas, que o grande problema da criação de expectativa, para mim, está na premissa, né? Eu vou adotar um cachorro de 2 anos de idade. Tá, me disseram que ele é calmo, isso, aquilo. Tá, eu vou criar uma premissa de que em 10 dias ele vai estar adaptado, e outra, com base em que você vai criar uma premissa que em 10 dias ele vai estar adaptado, né? Então, a formulação das premissas e as razões por quais essas premissas foram de fato feitas, para mim é o cerne do problema, né? Se você cria premissas irreais, você vai criar de fato uma expectativa irreal e a realidade vai se impor e vai desmontar as suas expectativas e as suas premissas. E eu acho que é isso em todos os lados da vida, tá? De novo, eu falei, a gente vai falar de expectativa de cachorro, de adoção, tal, e eu trouxe expectativa dentro de um nicho de trabalho que é mercado de renda variável, de bolsa, que em tese não tem nada a ver, mas... E aí tem muito viés também, né? Eu gosto muito de vieses cognitivos, né? Se aconteceu... isso aqui vai acontecer porque aconteceu outra vez. Não necessariamente, né? Eu gosto muito de atribuir algum tipo de probabilidade, por pior que seja o cálculo por trás, né? Na verdade não tem um cálculo, é mais uma questão de uma análise empírica, mas aí você estabelece uma probabilidade para evento A, evento B e evento C, então você consegue segregar melhor a tua expectativa e sabendo que aquilo pode de fato, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Uma coisa que tem 80% de chance de acontecer, você acha bom? Depende do que é. Não, uma coisa qualquer. Vamos supor um exemplo. Você tem, sei lá, 80% de chance de ganhar numa raspadinha. Eu acho. Você acha bom? E se eu te disser que você tem 20% de chance de perda? Aí é ruim. Exato, tá vendo? A gente falou, basicamente, eu simplesmente troquei o sinal, 80 com 20, 80 de ganhar, 20 de perder. Tudo depende de como você interpreta aquilo. Se você vira e fala, tem 20% de chance de perda, pronto, a palavra perda pesa na tua análise. Entendi. Se você diz que tem 80% de ganho, a palavra ganho e percentual bastante alto, ele pesa mais na sua análise. Depende de como eu te contar, de como eu expor o problema, entendeu? É uma questão, igual a gente falou semana passada, de semântica, né? Eu só simplesmente inverti com as mesmas probabilidades. E você teve uma reação diferente com 80 de ganho e 20 de perda. Entendeu? Eu tenho a impressão que, na grande maioria das vezes, nós, no geral, né? A gente tem um pouco de dificuldade de lidar com a realidade. E aí acaba que, pela essa dificuldade de lidar com a realidade, a gente acaba meio que criando expectativas muitas vezes inalcançáveis para poder, sei lá, ter força para lidar com aquilo que a gente tem que lidar ou alguma coisa do tipo. E acontece que, além de não saber lidar com a realidade, a gente fica apegado numa coisa que provavelmente também não vai acontecer. Então, dá aquela impressão de uma frustração dupla, sabe?
Então, você se frustrou porque você não consegue lidar com a realidade da história, e você se frustra também porque você esperou uma coisa e vai acontecer outra. Exato. É uma E frustração trazendo mútua. isso para essa parte, né, de animais e tudo mais, eu, como trabalho com essa parte de comportamento há 12 anos, eu percebo que as pessoas têm uma enorme dificuldade de lidar com a realidade, né? De lidar com o que é aquele cão. Se a gente está falando de um cachorro filhote de 45, 50 dias, o que é a realidade de ter um cachorro filhote, que é um inferno, mas as pessoas criam expectativas incríveis, assim. E Eu do nada, adoraria. né? É, ela tira do sovaco a eu expectativa. adoraria ver esse mundo encantado, né? Uhum. Que às vezes as pessoas veem. E quando nós falamos sobre um animal adulto, as pessoas elas esquecem que esse animal ele vem com uma bagagem. E a bagagem dele ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque isso tudo vai depender do que ele vivenciou todo esse tempo de vida antes de ir para uma casa, né? Então, eu acho que além dessas expectativas, porque igual a gente já conversou algumas vezes em outros episódios, que as pessoas elas têm cachorro pelos motivos errados, né? Então a pessoa vai lá, ela adota ou compra um cachorro porque ela tá se sentindo sozinha, porque ela quer ter uma companhia, porque ela quer se sentir melhor, ela tem muito amor para dar e tá. Aí, de acordo com o tipo do animal que ela tá levando para casa, ela cria uma expectativa. Então, assim, a partir do filhote, ela, ai, que bonitinho, eu vou ver ele crescer, eu vou ver ele descobrir a vida, ele vai ser todo atrapalhadinho. Porque só que ele também vai mijar e cagar em tudo que é lugar, ele vai destruir todas as coisas que for possível dele destruir, ele vai te morder enlouquecidamente, pelo menos até o 4º mês de idade. E aí, essa parte da realidade as Uhum. pessoas parece que elas tiram assim da cabeça e esquece ou não tem capacidade de pensar nisso. E aí é onde vem os problemas, né? Porque aí é onde começa aquela treta de tutor versus o animal, né? Ai, não é para fazer xixi aí, não é para fazer cocô aí, vai criando todo um ruído e um problema de comportamento. E muitas das vezes as pessoas chegam no ponto de que, não é do jeito que eu quero, então não quero mais. E a gente tá falando de uma vida, né? Exato. Eu até peguei aqui o que eu comentei do wishful thinking, que é basicamente isso que você falou, né? Wishful Aham. thinking é uma expressão idiomática inglesa, às vezes traduzida como pensamento ilusório ou pensamento desejoso. Significa tomar os desejos por realidade e tomar decisões ou seguir raciocínios baseados nesses desejos, em vez de fatos ou na racionalidade. Pode ser entendido também como uma formação de crenças de acordo com o que é agradável de se imaginar, ao invés de basear essas crenças na racionalidade. É um produto da resolução de conflitos entre crença e desejo. Em português, a expressão vontade de crer reproduz com precisão a ideia de wishful thinking, como atesta a definição do dicionário OAS da língua portuguesa. Impulso que conduz o ser humano à crença em determinadas suposições, tais como os princípios da religião ou do livre-arbítrio, cuja legitimidade não depende de qualquer comprovação obtenível por meio de fatos ou dados objetivos, mas de sua utilidade psicológica e dos benefícios vitais que as acompanham. Pronto. Podemos encerrar o. Acabou, gente. Chegamos no final. Pegue lá, procure no Google Wishful Thinking e seja feliz ou não, né? Depende. E sabe qual que é o maior problema também? Que eu acredito que tudo isso aumentou de uma maneira absurda. Eu acredito que as redes sociais, Eu ia falar que eu sabia a elas. resposta, tá? Hã? Eu ia falar que eu sabia a resposta. As redes sociais, elas criam expectativas muito complicadas, assim, por exemplo, eu que lido com essa coisa de reabilitação comportamental, eu recebo pessoas, na sua grande maioria das vezes, frustradas, porque as expectativas delas não estão sendo correspondidas, e isso
quase que unânime, assim, entre todas as pessoas que chegam para trabalhar comigo. E eu escuto muitas vezes durante o trabalho: ah, por que, que só comigo não dá certo? Por que, que só com o meu cachorro ou o meu gato é assim? Aí a pergunta que eu faço para a pessoa sempre é: aonde você está vendo que está dando certo? Ah, porque o fulano do Instagram, ele posta o vídeo e o cachorro dele é assim, assim, assado. Então, além da dificuldade de lidar com a realidade, das expectativas que vão muito além do que realmente pode acontecer, né? Porque eu acredito que essas expectativas elas são extremamente fantasiosas, né? Eu sou uma pessoa já muito racional, né? Eu vou mais pela racionalidade, de entender qual que é o contexto geral, o que é que dá para ser feito, o que não dá, e o que vier além disso é lucro, digamos assim. Então, eu acredito que além dessa dificuldade das pessoas de lidar com a realidade e essas expectativas que elas criam na cabeça delas, vem o terceiro ponto, que são as redes sociais, que ficam o tempo todo mostrando, né? Ai, como eu sou perfeito, como eu ganho bem, como meu casamento é maravilhoso, como meu cachorro é super obediente, bonitinho, eu posso levar ele para todo lugar e tal, não sei o quê. E essa é uma tendência que só vai piorar. Isso não é uma tendência que vai melhorar. Essa questão de expectativa, realidade, frustração. Porque cada vez mais nós vemos, é igual, eu não lembro em qual episódio a gente falou um pouco sobre isso, eu não vejo sentido de acompanhar pessoas que são muito, muito, muito milionárias. Porque isso vai me deixar frustrada. Entende? Não tô falando assim, ai, nossa, eu queria ter dinheiro para comprar uma bolsa de 50 mil reais. Não, mas se eu vejo algo que é muito, muito, muito longe da minha realidade, eu nunca vou chegar naquilo, entendeu? E eu tenho que ter essa realidade, que eu nunca vou chegar naquilo. Então, para que eu vou ficar vendo isso para me sentir cada vez pior? Só que eu percebo que as pessoas, elas gostam de ver aquilo que é muito descolado da realidade delas. E para mim, é aí que a expectativa aumenta. Mas é o ponto que, né, que eu olhei aqui do wishful thinking, né? É um Exatamente. resultado desejoso, né? Então, é o resultado desejoso, mas para que a gente faz isso? É para se sentir bem? É É, para sonhar com uma coisa para fugir da realidade? eu, eu, eu imagino, eu assim, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem Nem eu. nada, né, relacionado a isso. Mas a impressão que eu tenho é isso. É que assim, você ter noção da realidade de fato, ela é dolorido, porque a realidade é muito pior do que a gente gostaria que ela fosse. Eu gostaria que a gente vivesse na paz mundial. Não existe. Eu gostaria que não morressem 45 mil pessoas por ano em assassinatos no país. Não é verdade, né? Uhum. Eu vejo, isso é até um bom ponto, né? Eu vejo, teve uma época aí que, né, tinha aquela senhora lá na Itália, acho que do pickpocket, né? Ela A velha identificava. que gritava: Atencione, pickpocket! Isso. Assim, vamos lá. Batedor de carteira tem em qualquer lugar do mundo, certo? Na Sim. Europa, em países desenvolvidos, deve ter até na Dinamarca, na Suécia. Provavelmente a proporção deles dentro da população é menor do Sim. que em lugares como o Brasil, por conta, né, da realidade socioeconômica. Sim. Mas existem, né? E aí, né, ela fazia um monte de vídeo, e aí eu gosto de ler comentário, porque ali comentário é onde está de fato, né, o que as pessoas pensam e tudo mais. E aí, sei lá, vi em Barcelona, na Itália, sei lá, em Roma, em algumas cidades europeias que são cidades muito seguras, né? Se você pegar qualquer índice de assassinatos a cada 100 mil pessoas é super baixo, né? Aqui no Brasil, acho que o único estado que está abaixo do que se considera epidemia é São Paulo, que deve ser 9, 8 a cada 100 mil, mas tem cidade aqui que é 100 pessoas a cada 100 mil, que é basicamente o índice de epidemia, de fato, né? E aí eu via nos comentários, nossa, Barcelona estava na minha lista de viagem, mas acabei de tirá-la da lista. Malandro, você mora no Brasil, cara. Se você for na 25 de março, no período de Natal, principalmente,
a polícia militar, ela tem a cartilha, como ir para 25 de março. Você tem que guardar o celular na cueca, você não tem que levar carteira, você não tem que isso, não tem que aquilo, não tem que aquilo. Então, assim, você pega lá os 10 mandamentos para ir a 25 de março, você conclui que não vale a pena ir de fato. Essa é a realidade da pessoa. Só que ela tirou Barcelona da lista de viagem porque assaltaram alguém lá, roubaram alguém, uma carteira de alguém no meio da rua. Eu vi o pessoal falando da Indonésia agora, dos últimos acontecimentos, da Ah, por garota causa da lá que menina sofreu o lá? acidente. Uhum. Ai, a Indonésia é um país que eu nunca vou pisar na minha vida, porque a menina caiu lá no precipício do vulcão e ninguém fez nada. Aí embaixo tinha uma pessoa falando, né? Tipo, quantas notícias você vê de gringo que se enfia em favela aqui e morre e ninguém faz nada também por eles? E aí você É vai assim, sair do Brasil por causa disso? Então, é o eu descolamento da acho que realidade, entendeu? é o descolamento da realidade, né? Porque, tipo, eu acredito que esse negócio, principalmente do brasileiro em si, é um pouco da síndrome do vira-lata, né? Que eu odeio essa expressão, porque Hum. coloca o vira-lata numa questão meio ruim, né? É, Mas para todo mundo entender, digamos assim, que tudo dos outros é melhor. E é muito como o comportamento do brasileiro é, né? A grama do lado é sempre a mais verde. A grama, o cachorro do outro é sempre mais comportado. O cachorro do outro é sempre menos destruidor. outro dia me perguntaram, uma pergunta que não tem resposta. É melhor a situação dos animais aqui no Brasil, né? Sendo empilhados em abrigos e tal, 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 ou nos Estados Unidos que os caras têm lista de eutanásia? Nenhum dos dois. Não tem nem É, como escolher uma coisa dessa. exato, é difícil, né? Então, assim, Aqui no Brasil, talvez eles tenham um pouco mais de chance, mas a gente tem muito cachorro para pouca gente. é aí que tá, aí a gente vai colocar matematicamente, tá? Não sei detalhe porque não existem números, tá? Mas vamos supor que aqui tenham, né? Provavelmente aqui a gente tem muito mais animal de rua, Com certeza. lá tem menos animal de rua, e lá, matemático, tá? Sem um julgamento de valor. Provavelmente a chance de um animal ela é maior porque a quantidade de animais disponíveis é menor. E aqui você tem uma chance menor porque você tem muito animal e adoções elas são quase que, né, quase que vitórias assim. Não se forem os cachorros que o pessoal do Caramelo resgatou essa semana, Nossa, mas me deu um ódio. Aquele, aqueles lá estão olha, garantidos, né? eu, né, a gente que está acostumado a ver essas coisas já está acostumado com esses estouros aí de canil e tudo mais. Mas assim, ó, me dá um verdadeiro asco do ser humano. Eu acho que eu fico com mais ódio das pessoas que comentam que querem adotar do que qualquer outra coisa. Porque se aquilo ali. Não, e ainda teve uma assim, falando assim nos comentários do Instituto Caramelo, que o Instituto Caramelo só vai atrás de canil de raça. Tá louco, tá? Os caras têm Aí eu 200 falei, existe vira-lata lá. canil de vira-lata em primeiro lugar, Não, né? tem um bom ponto, ótimo ponto. Só vai atrás de caninho de cachorro de De tão casa. descolada da realidade que a pessoa é, né? É, Tipo, é. só vai atrás de canil de raça. Eu, ui? Aí eu falei, deixa eu terminar de ler o que essa louca tá falando, né? Aham. É porque as pessoas aqui, elas querem adotar, elas querem fazer o bem, elas não têm culpa que é cachorro de raça. Não, filha da puta. Então entra lá no próprio perfil do Caramelo e vê as postagens dos caramelo para adoção e vê se tem a mesma quantidade de comentário e de ai, eu adoto, traz aqui para minha casa. Uhum. Nananana. Gente, eu tenho um ódio do ser humano na hora que eu vejo, tanto que eu nem sigo essas instituições para não ficar com mais ódio ainda. Entendeu? Porque Eu. ler esses comentários, aí tá, beleza. É um Então, mas canil de aí eu. Sheltie, né? Então, de pastor de Shetland. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. É, Você não segue porque você não quer se irritar com as pessoas. Porque sim. você sabe que você vai se irritar. Aham. Então, tua expectativa é de fato seguir e se irritar porque você vai ler coisas que você discorda. Sim.
Então a tua expectativa ela tá setada, você já tem essa expectativa. Então isso não deveria te causar problema. Por quê? Porque a tua expectativa não é que você vai ler pessoas falando coisas que você considera úteis. Você vai ler bobagens. Então a tua expectativa já é essa. Você está 100% certa do que você vai ler. Então isso não deveria te afetar, porque a tua expectativa já está bem Mas me afeta, ajustada. porque o ser humano me dá ódio. Não, tudo bem. Eu também tenho. Tenho a mesma impressão e o mesmo problema que você. Eu só sigo e acompanho porque eu não espero. Tem uma frase do Barão de Tararé, acho que era um comediante lá do século passado, alguma coisa do tipo. De onde menos eu espero é de lá que não vem nada. Então, por exemplo, numa publicação dessa, eu não vou achar que eu vou ler coisas, nossa, e não, eu vou ler coisas como, eu quero, nossa, eu estou com o coração tocado, eu quero adotar, não importa qual. A minha expectativa é essa, por quê? Porque dali eu não espero nada. E aí o que acontece? Não vem nada. Então, marquem essa frase. De onde menos eu espero, é de lá que não vem nada. Vou salvar na minha Espero, cabeça essa frase. espero, expectativa, entendeu? É tudo a mesma E é, coisa. e é curioso, porque quando isso acontece, igual falando especificamente dessa história aí do caramelo, e o pessoal, né? Ai, nossa, todo mundo querendo adotar um Sheltie. Ninguém sabe o que é a raça. Não? Porque não é uma raça muito difundida aqui no Brasil. Não é um cachorro que você vê em todo lugar. E as pessoas não sabem o que é um Sheltie. Só que aí elas criam a expectativa de, o peludinho parece uma raposinha, que bonitinho, eu vou levar para minha casa. E aí, além dela estar levando uma raça que ela não conhece para dentro da casa dela, ela está levando um cachorro que passou um inferno na Terra. Uhum. O E, bicho tudo largado. e não só do momento que ele está vivo, desde quando a mãe dele estava prenha, porque isso influencia Claro. no temperamento e no comportamento do cachorro. Aí a pessoa pega essa bolinha de pelo, que sim, eles são belíssimos, eles são pitiquinhos, eles são ótimos, já tive 2 alunos Shelties, e a hora que você leva para casa, mas por que ele é tão medroso? Uhum. Por que ele é tão inseguro? Por que Uhum. ele quer ficar grudado com a gente o tempo todo? Ou por que ele se lambe em excesso e ele tira o próprio pelo? Por que ele é tão agitado? Então, a expectativa da pessoa nesse ponto é, vou fazer o bem, né? A Madre Teresa de Calcutá, e depois, eu vou ter uma bolinha de pelo para chegar e falar para todo mundo, meu Sheltie. Aí o cara que me Né? perfil no Instagram, pastor de Shetland, entre parênteses, adotado. Aí esse cachorro chega e ele não é 1% a raça. Por causa do tanto que ele foi detonado emocionalmente desde a concepção dele. E aí o que essa pessoa faz? Larga. Abandona, devolve. Eu vou devolver, vou Aí o doar. problema Não do animal, que nunca prometeu entregar nada. Vamos lá. Exatamente. Ele nunca prometeu entregar nada. Até Exatamente. porque, por sorte, eles não falam. Então ele não prometeu nada. A pessoa Exato. criou um monte de expectativa com base em premissas absolutamente irreais e também por muita preguiça, né? Porque a informação hoje não é escassa, ela é abundante. Então, se você quiser mesmo pesquisar de fato e formar uma opinião a partir de alguma coisa que seja palpável, vai conseguir. Mas ela não fez isso. Por quê? E eu Porque falo. muita gente. Eu fiz uma publicação que é comoção seletiva, né? E aí eu vi muitos comentários lá que, assim, para mim é comoção seletiva, mas de fato eu acho que tem muitas situações que é oportunidade. Alguém falou, tipo caminhão tombar, né? Que as pessoas, assim, caminhão tombou de cerveja ou de carne, meu, voa gente, né? Se for caminhão de, sei lá, de Maçã, ninguém vai. provavelmente, exatamente. As Que é a baldas maçã. oportunidade de você pegar uma coisa de marca sem custo. Eu acho que uma parte relevante, talvez, das pessoas que querem adotar isso é ter uma vantagem. A gente volta na lei de Gerson, que a gente já falou aqui em outros episódios, né? A lei de Gerson como todo bom brasileiro, eu gosto de levar vantagem em tudo. É isso, o cara
vai deixar de gastar 2 mil, 3 mil, que é um valor irrisório para um animal, de fato, e vai ter um cachorro de raça de graça. Ponto. Para mim, tem muitas situações que é isso, tá? Mas aí a pessoa que não pensou nisso, que quer acolher por causa da comoção, blá, 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 acontece isso que você falou. Pega um cachorro todo lascado, não pesquisou, não foi atrás, não viu nada, aí o cachorro não responde, não entrega o que ela esperava, porque ele nunca disse nada que ia fazer, e aí a pessoa se frustra porque ela criou expectativas irreais, entendeu? Isso daí já aconteceu comigo. Eu fazia 1 ano que eu trabalhava com cachorro e eu não sabia nada de muita coisa, porque, tipo, sei lá, o pessoal trabalha 1 ano com cachorro já acha que sabe de tudo, né? Uhum. Eu achava isso, óbvio, mas com o tempo eu fui aprendendo que eu não sabia nada. E aí eu adotei a Gaia, né? E a Gaia, ela havia sido devolvida 5 vezes antes de eu adotar ela. E ela é linda. Quando ela era filhote, ela era mais linda ainda, né? Então eu falei, quero adotar e tal. E aí ainda a pessoa que estava responsável por ela virou e falou para mim, você tem certeza, tal, não sei o que. Eu falei, ela precisa se dar bem com os cachorros que eu já tenho. Ela se dando bem com os cachorros que eu já tenho, tá tudo certo. Eu assim, imagina, né? Eu sou mó poderosa, boa treinadora e 1 tal, sou ano já, tô fodona, voando, nananã. tá? 1 ano, pô, já treinei alguns cachorros, sou o bichão, né? Aí desse capeta veio pra dentro da minha casa. Pra queimar a língua, né? Eu tive tanta dificuldade com a Gaia, porque assim, a Gaia, ela não tem um diagnóstico específico, mas o cérebro dela não funciona de uma maneira normal, como de qualquer cão que não tenha esse tipo de condição, né? Então, a Gaia, ela tem muita dificuldade de aprender as coisas, ela tem muita dificuldade de entender as coisas, ela é aquela cachorra extremamente sistemática, tanto que o pote que ela come é o mesmo de 13 anos, o grão de ração que ela come é um tamanho e um formato específico, senão ela não come. E isso é uma coisa que é dela, é da personalidade, né? Do temperamento dela. E quando ela veio, eu tava assim, né? Ai, vai passear super rápido, porque eu sei e vou fazer tudo, tal, não sei o quê. E eu me frustrava com ela, porque ela tinha pânico de coleira. Ela tinha pânico de colocar a coleira, se colocava nela, ela começava a berrar como se ela estivesse sendo espancada. Ela tinha dificuldade de comer, porque eu achava um absurdo de como que ela só pode comer um negocinho e tal, nanana, que eu fui descobrindo. Aí eu fui passando tanto perrengue com ela, tanto perrengue, tanto perrengue, tanto perrengue, e eu, em momento nenhum, pensei em devolver. Porque, para mim, esse tipo de coisa é algo sério. E mesmo que fosse essa merda toda, eu ia lidar de alguma maneira pro resto da vida, porque eu não ia devolver a cachorra. Aí eu lembro que teve um dia que ela pegou uma infecção de ouvido e estava muito prejudicada e tal. E aí a veterinária falou para mim: você vai ter que passar o remédio, assim, assado, tal, não sei o quê. Nas 2 orelhas. Eu fiquei 50 minutos correndo atrás dela pela casa para limpar a primeira. E a segunda, 1h30. Uma Sei hora e bem meia. como é. Sei bem como é. Aquele dia eu tava tão frustrada, eu tava tão irritada, porque na minha cabeça ela seria igual os outros 3 cães que eu tinha, porque eu tinha o Fred, o Thor e a Dalila. Para mim, ela seria igual a eles 3, e eu não conseguia botar ela igual àqueles 3. E eu fiquei tão irritada com aquilo que eu falei: ai, quer saber? Foda-se essa orelha. A orelha dessa cachorra vai cair. Quem curou a infecção de ouvido da Gaia? A Dalila. Lambendo o ouvido da Gaia todo dia. Porque eu não conseguia botar a mão nela. Não conseguia. Depois disso, eu virei e falei assim: cachorra, seja como você quiser. Eu não vou mais te forçar a você ser do jeito que eu quero. Eu vou me adaptar a você e a gente vai viver bem. E hoje, que todo mundo vê, ela é o meu grude. Por quê? Porque eu entendi e eu passei a respeitar que a minha cachorra tem as dificuldades dela, sim. Não é porque os outros não tinham que um nunca vai ter. Eu passei a aceitar que ela gosta de um formato e tamanho específico de ração. E para que eu vou obrigar ela
ou ter uma canseira de dar um formato diferente, se eu posso facilitar a minha vida, principalmente, de dar o que ela se sente melhor e eu não ficar irritada porque ela não come. É isso. Né? O negócio da coleira, ela demorou... Hoje ela passeia lindamente e tal, mas ela demorou anos para parar de dar trabalho com a coleira. E eu falei, não, vamos lá, um dia de cada vez, né? Vai conseguir. Então, eu passei por essa frustração e é difícil você conseguir aceitar a realidade, né? De que o cachorro não vai ser do jeito que você quer, ele vai ser do melhor jeito que ele pode ser, porque eu acredito que a gente, como ser humano, tem muito na cabeça do eu resolvo, eu faço, eu consigo. E existem coisas que a gente não consegue controlar. A grande maioria. Então, assim, por mais... A grande maioria das coisas a gente não controla. A Gaia, ela é do jeito que ela é uma cachorra difícil até hoje, mas a partir do momento que eu botei na minha cabeça e falei, cara, deixa essa cachorra ser feliz do jeito que ela é, e a gente vai manejando e se adaptando com as coisas que surgem, senão eu viveria numa frustração infinitamente maior. E, tipo, eu não espero nada dela, porque nós não devemos esperar nada dos animais, né? Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, depois de muita frustração, depois de muito grito, depois de muita tristeza, cara, eu passei a enxergar essa cachorra e pra mim ela é maravilhosa. Ela é louca, completamente. Mas ela é maravilhosa. E aí o que eu vejo quando eu recebo os clientes é justamente isso, assim. Não são problemas específicos como esse da Gaia, que o cachorro às vezes tem um cérebro meio diferente, mas são coisas que eu sempre falo para todo mundo. Existem coisas que a gente pode mudar e existem coisas que a gente vai administrar. Então, por exemplo, se você tem um cachorro Ótimo que tem... ponto esse. Se você tem um cachorro que tem muito medo, você pode melhorar para que ele não sinta tanto medo, mas talvez você vai ter que administrar para o resto da vida aquele pouco medo que ele ainda vai sentir. Não adianta igual a Panda, que é uma cachorra que viveu confinada por 5 anos e ela gosta de ficar escondida. Faz 6 anos que ela está comigo. E faz 6 anos que ela ainda gosta de ficar escondida. Então, isso, o que eu faço? Eu administro. Ela tá ali, deixa ela lá, tá tudo certo e tá tudo bem. E aí, o que eu costumo falar também é que quanto mais a gente fica pautado na expectativa, menos a gente consegue enxergar as pequenas vitórias do cachorro, né? Então, vamos supor, você tem um cachorro muito medroso. E o sonho da sua vida é que ele seja como um Golden Retriever. Tá todo mundo bom. Aí, a gente fica focando tanto na expectativa que a hora que esse cachorro consegue passar por uma pessoa e não sentir medo, a gente não enxerga. E aí a gente continua pensando naquele cachorro vereador que fala com todo mundo. E aí o teu cachorro aqui, ele fez um puta movimento. Você conseguiu tirar dele um puta progresso, né? E desse aí... tamanhozinho, né? Exatamente. Só que pro cachorro é gigantesco, né? Pra e você aí, é isso aqui, né? A pessoa fica... O que eu escuto muitas vezes? Porque eu lido muito com cachorro agressivo ou cachorro medroso, né? Que são agressivos porque são medrosos. Eu falo, olha, não foca no final, não tenha expectativas, joga a tua expectativa lá no chão para a gente poder comemorar cada passo que ele der em direção à reabilitação. Eu já tive cliente que a cachorra não conseguia passear, latia para tudo, para todos, para qualquer coisa que passava do perto dela. Aí, como foi o passeio? O passeio foi horrível. Foi? Como que foi? A gente saiu de casa, ela encontrou um cachorro, ela não latiu, mas dali 2 passos ela encontrou uma pessoa e ela latiu. Mas você tá vendo que ela encontrou um cachorro e ela não latiu? Mas ela encontrou uma pessoa e latiu. Tá, mas vamos comemorar isso aqui? Esquece que ela latiu pra pessoa. Então, quando você tem muita expectativa, você não consegue enxergar o pouco que acontece. E que às vezes é muito esse pouco. Né? Quando a gente tá falando de uma reabilitação comportamental, porra, um cachorro... Você pegar um cachorro aí que vive 5 anos num eterno problema comportamental
e você consegue, por 1 hora, num dia, com que ele se comporte de uma maneira melhor para ele, isso vale muito mais do que você ficar pensando dali 5, 10, 20 anos. Assim, eu tenho um caso assim, né? O Café, 2 anos aqui, e ele simplesmente, ele não... eu gostaria que ele não sobe na cama, ele não sobe pros quartos, ele tem o mini reino dele aqui, que é basicamente um pedaço, ele não gosta de sair, odeia sair. Você vai passear com ele anda a meio por hora, rabo sempre abaixado, não mostra estímulo algum de tô num lugar confortável, e aí vem o que você falou muito bem, administrar. Basicamente o meu processo aqui é de administrar. Aí eu sempre me pergunto isso, né? Ele veio num contexto complicado, porque eu não consigo dar atenção para reabilitá-lo da forma como ele precisava. Ele tá melhor do que no abrigo, mas em tese está pior se ele fosse um só numa casa. Se ele fosse um cachorro sozinho, tá? Na casa de alguém que realmente tá afim. Este é o grande ponto. Porque senão ele também não estaria melhor. Imagina uma pessoa adota um animal desse com 300 mil problemas comportamentais, 300 mil, e com expectativa de que a coisa ia se solucionar em 15 dias, 20 dias, 30 dias, quando muito provavelmente a coisa não ia se solucionar, você ia ter que prestar atenção nos pequenos detalhes. Por exemplo, uma coisa que eu sempre presto muita atenção. Quando ele chegou, eu chegava próximo dele para fazer uma fotografia, ele acordava. Então, ele não estava tranquilo. Hoje, quando ele está dormindo, eu posso fazer vídeo, foto, ele não acorda mais. Ou seja, já está um pouco mais relaxado. A princípio, ele está num sono já mais profundo. Tem um dia que ele dormiu no quarto, mas foi um só. Foi um evento aleatório. Sei lá, aquele dia ele não se importou. Agora, todas as vezes que a gente tentou, não deu certo. E aí eu vou fazer o quê? Vou ficar forçando o animal a ficar andando a noite inteira com um histórico que eu não conheço, né? Uma bagagem que eu não conheço de fato. Então, de fato, era melhor que ele estivesse numa casa que ele fosse único. Mas quem ia abrir a casa para um animal com a quantidade de trauma que esse tem? O que acaba tornando o Café e muitos outros, que é o que a gente chama de cães inadotáveis. Exato. Porque a expectativa em ter um animal, ela também vai da expectativa tanto estética quanto comportamental, né? Uhum. Então, assim, o Café, ele já era adulto quando ele foi para sua casa, né? Já. O Café deve ter uns 10, 11 anos. Um cão adulto, vira-lata, com Preto. vários problemas Porte comportamentais. médio, vira-lata, preto, sem uma orelha. Fudeu. Ele seria os cachorros, ele seria do grupo dos cães inadotáveis, que a gente vai falar sobre isso em outro episódio, né? Do quanto esses cães eles perdem essa visibilidade. No próximo, animais invisíveis. Exato. E assim, foi até aquela conversa que a gente teve, né? Que a gente já conversou sobre você perguntado da história do Café, se é bom para ele estar na sua casa e tal. No contexto dele, que ele é um cão invisível, só dele sair do abrigo e ter a oportunidade de ser enxergado por outra pessoa que não espera nada dele e que tem a paciência para tipo, deixar ele à vontade para ser do jeito que já é uma enorme diferença na vida desse cachorro. Porque se esse cachorro não fosse para sua casa, ele viveria uma vida inteira num abrigo, e a gente vê que existem cães que vivem uma vida toda dentro do abrigo. A Panda seria uma cachorra que viveria uma vida inteira dentro de um abrigo. Ou ele iria pulando de casa em casa, e provavelmente ele seria agredido para ele melhorar, e isso pioraria consideravelmente o tipo dele. Ou ele seria aquele cão de quintal, que só vive no quintal e as pessoas só aparecem para dar comida e já era, o que é uma vida miserável também. É isso aí.
Então acaba que, tipo assim, estar na sua casa, independente de você ter essa condição de fazer a reabilitação dele, já é a melhor opção que ele poderia ter. O ótimo é inimigo do bom. Acho que eu escrevi também um texto que Exatamente. fala disso. Sim. Que a vida é um grande ótimo inimigo do bom, né? Não é. Tem o que a gente gostaria, que é a expectativa, tem o ideal, tem isso, tem aquilo. E tem a coisa como ela de fato é, que normalmente é bem diferente. Só que, de novo, pensar nas opções que vão confrontar essas expectativas com base em desejos, simplesmente, não é um processo lindo e suave. Você vai. Dói, né? Até peguei aqui uma lista de vieses, né? Porque quando a gente fala de expectativa, acho que tem um pouco de viés cognitivo. Tem um monte de viés aqui que. Viés do ponto cego, a tendência de ver-se menos enviesado que outras pessoas ou identificar mais viés cognitivos nos outros que em si próprio. Viés da sobrevivência, a tendência de se concentrar nas pessoas ou coisas que passaram por um processo de seleção e ignorar as que não passaram, tipicamente por falta de visibilidade, que pode levar a várias conclusões falsas. É uma forma de viés de seleção. Efeito ambiguidade, tendência de evitar opções nas quais a falta de informações faz com que a probabilidade pareça desconhecida. Heurística da disponibilidade, esse é um que acontece direto, né? Tendência na qual as pessoas predizem a frequência de um evento baseando-se no quão fácil conseguem se lembrar de um exemplo. Então, assim, esse é ótimo. Por quê? Eu vi 200 casos de sucesso, tal. Só que provavelmente a pessoa viu 400 também que não deram certo. Aí Sim. ela foca no que deu certo e desconsidera todos os que não deram certo, que é a É, heurística da na, disponibilidade. na real, o que eu vejo, né? Eu acho que esse episódio ele tá muito ligado com o meu trabalho, assim, com o dia a dia. Total. É, Porque você na deve ter mais real, trabalho com gente do que com animal, de fato. ninguém quer problema. Ninguém Uhum. quer. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Vamos ser sinceros. Ninguém quer. Agora, E você tem? Você tem problema? porra pra cacete. Mas se Exato. a gente pudesse escolher, nós não teríamos, certo? Claro Ninguém que quer não. viver, sei lá, Mas com é insegurança. realista? É realista achar que não vamos ter? Então, aí o que me surpreende é as pessoas muitas vezes verem um problema desse tamanho e transformar ele desse tamanho. Então, mas é que aí eu costumo dizer que a falta de problema, assim, o problema ele é do tamanho daquilo do tamanho do seu mundo, né? Eu sempre uso o mesmo exemplo para mim, né? Uma criança que tem 2 anos e quer pegar uma coisa em cima da mesa e ela não alcança, para aquela criança esse é o maior problema do mundo. Aham. Se a gente comparar com o que a gente tem de problema depois de adulto, aquilo ali é uma coisa banal, né? Então, o problema ele é do tamanho que você dá, que pode ter, acho que, duas grandes vertentes. A forma como, de fato, você enxerga o mundo, se é realista ou se é na base do wishful thinking, ou a completa ausência de... É que tá uma latição agora aqui. Você tá ouvindo? Agora eu tô. Jesus amado. Aí, ó, por exemplo, o Magu. O Magu a gente já falou em outros episódios. Ele fica ali no tapete, a gente põe ele aqui fora, põe ali, porque ele anda com dificuldade e tal. Ele late que nem um maluco. Eu não consigo cortar a unha dele, porque eu pego ele no colo e eu também não sabia o que vinha. A gente viu uma foto dele numa grade, que não era decisória, sim ou não, né? A gente viu uma foto dele que ele estava numa caixa, numa grade. Ele tem algum problema articular, que eu não sei o que é, né? Que eu não vou ficar futucando também. Quando eu pego ele no colo, ele fica com as patas de cima fazendo assim. Se você pega na pata dele, ele começa a querer te morder. Pôr roupa nele é um suplício, entendeu? Agora, como é que eu vou recuperar um animal que anda, sei lá, é velho, mal anda, num ambiente de outro mais 11. Então, assim, para pôr roupa nele, assim, eu pego as roupas que não tem manga, aí eu me administro. Eu sei que eu não posso colocar roupa com manga porque eu vou demorar. Eu não consigo, e a pata dele é meio enrijecida, então ela não dobra tanto. Então eu tenho que pegar uma roupa sem manga, passar pela cabeça e colocar as patas, tipo,
assim, rápido, você entendeu? Eu administro. É isso, não tem muito o que fazer. Eu acho que esse é o grande, digamos, acho que para mim, eu nunca tinha conseguido fazer a concatenação de ideia dessa forma. Para mim, o grande aprendizado desse episódio é isso: criar expectativas realistas e, mesmo que você criou expectativas realistas e elas não se confirmaram, administra. Exato. E também a capacidade de resolver problema. Eu vejo que hoje em dia Isso aí também é. as pessoas, elas perderam completamente, assim, a capacidade de resolver problema. E problema mínimo, assim, eu não tô falando, sei lá, a cura do câncer, eu tô falando problema mínimo. Então, tipo, por exemplo, esses dias para trás, estava conversando com a minha prima, e aí ela falou que ela tinha ido comer no Outback, que ela tava com vontade de comer um lanche lá do Outback, aí ela Nossa, tá chegou lá fazendo no... propaganda no nosso podcast. Ela chegou lá nesse restaurante que é super estimado, com preços absurdos, e a comida nem é tão boa. É Mas tudo bem. aspiracional. Outback é o único lugar do mundo que o Outback dá certo é aqui. Tanto que eles segregaram, é verdade. O Outback nos Estados Unidos é que a nossa. Aí que tá, né? É o que a gente vê na internet, não sei o quê. O Outback lá, ele é o que o McDonald's é aqui. O McDonald's lá é quase. Assim, tem McDonald's, você olha e fala, gente, não vou entrar de tão sujo. Aí tem os caras lá dentro, tem os sem teto lá, que os caras ficam o dia inteiro lá, não sei o quê. O Outback é o segundo nível, é barato pra cacete. Pra eles. É uma fortuna, né? É uma fortuna, porque é aspiracional, as pessoas querem no Outback. Aí o que aconteceu? A operação lá vai mal pra caramba, a operação aqui é o único lugar que funciona, e aí eles segregaram a operação, ficou a operação americana, e ele nem é australiano, né? Ele é americano. É uma rede grande. E aí eles separaram, e aí de novo, aí eu venho no meu histórico. Normalmente coisas que dão certo aqui e não dão certo fora, algum problema há. Porque entre aspas, me parece fazer mais sentido alguma coisa dar certo num país desenvolvido do que num país subdesenvolvido. Mas aí são outros 500, não tem nada a ver com o nosso podcast aqui. Mas Só eu um acho que comentário isso aleatório. acontece. Não, tem sentido o que você está falando, mas eu acho que isso acontece justamente por causa da expectativa. Né? Isso, tipo, eu vou igual, tipo, Zara. As roupas da Zara é uma merda. Lá fora, Zara não é nada. Entendeu? Zara, H&M, não, mas tudo tipo C&A aqui, né? a minha roupa é da Zara. Mano, é uma bosta, é bandejão, não presta, não tem qualidade. Mas por que aqui a Zara fatura milhões? Porque é a expectativa do ser humano de pertencer a uma classe social que ele não pertence. Exato. Entendeu? Porque ele vê Então, alguém, porque é na internet, porque não sei o quê. exatamente. Por que é aquela mesma coisa, porque esses dias para trás aí tem aquele negócio, aquele tal de Labubu, que é um monstrinho que as mulheres estão colocando na bolsa agora. Tipo assim, cada um tem o seu estilo, cada um gosta de moda do jeito que quiser. Eu sou uma pessoa completamente doida em relação a me vestir, mas não sigo tendências, né? Eu certamente teria já tive muito bolsa com um bando de penduricalho pendurado. Aqui eu vendo aqui, Labubu, um personagem fictício, Pop Mart. Tá. Isso daí agora virou uma febre, porque o pessoal tá comprando o Labubu. Custa uma fortuna, viu? Esse Labubu aí. Até em dólares é uma fortuna. O original, tô vendo aqui, LK Sneakers. R$850. Exato. No Mercado Livre tem 64. Aí a galera tá comprando uma porra de um negócio que custa 800 não sei quantos reais antes de aparecer essas falsificações que tem hoje. Pra quê? Pra que você vai pagar 850 reais uma bosta de um boneco pra pendurar na tua bolsa? E aí eu vou te fazer uma pergunta. É a expectativa de pertencer. Você já comprou coisa falsificada? Não. Prefiro comprar coisa sem marca do que falsificada. O que leva uma pessoa a comprar uma bolsa falsificada? Querer pertencer a algo que ela não pertence. Só que quem pertence sabe que a bolsa dela é falsificada. Eu concordo. É que hoje Entendeu? também, assim, eu tô falando de bolsa porque é um primeiro exemplo que me vem na tipo cabeça. assim, Mas tem dá várias pra gente coisas. falar de tênis, óculos, relógio, etc. Exato. Quem pertence a este meio
né? Quem é da alta e que realmente pode pagar 110 mil reais numa bolsa da Chanel, só dela bater o olho, ela sabe que a bolsa da outra é falsificada. Ah, não, sim. Então, além da pessoa Mas não pertencer, 99% não vai saber, né? mas além da pessoa não pertencer àquilo que ela quer, né? Porque uma pessoa pobre que compra uma bolsa da Chanel, mesmo que falsificada, é porque ela quer se sentir menos pobre. Concorda comigo? Concordo. E eu acho que isso tem Aí, a ver com. Eu tava até vendo um vídeo da. Desculpa te interromper, mas uhum, aqui o gancho é bom. O cara da casa do vira-lata. Não sei se você conhece. eu já vi algumas coisas deles. Hoje o cara fez um vídeo, depois eu vou até compartilhar, falando disso. O cara tá lá em. Eu não lembro se é Taquaquecetuba, Itapecerica, algum Uhum, lugar. Ferraz de Vasconcelos. Algum lugar pobre, né? uhum, Não tem como dizer, não, é emergente. Não, é pobre. uhum, O Brasil é emergente. Há quanto tempo o Brasil? É que antigamente se falava terceiro mundo. Aí se uhum, criou o subdesenvolvido e aí se criou o termo emergente. Emergente ele vai emergir. A gente vai emergir quando? Nunca. Aí são outros 500. uhum. Ele fala que ali, tipo, nas redondezas, aqui eu vejo isso também perto, tem Paraisópolis, a turma andando com Cheetos, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. De 2.000, de 1.500 reais, que comprou no LX. Aí vai dar pau o cachorro, aí o cara mete uma vaquinha, o cara falou disso, inclusive. Né? Não da forma como eu penso, mas tangenciando o assunto. Vai dar pau, porque é um cachorro consanguíneo, cheio de problema, cruzou mãe com pai, o filho com pai, blá, blá, blá. E aí vai dar pau, e aí o que o cara faz? Mete uma vaquinha e vai pagar 100 pau, 100 mil reais de internação, né? Também, claro, com o dinheiro dos outros é muito fácil. É complicado. Esse negócio, só para encerrar o meu raciocínio em relação a isso, a Desculpa, Carol, desculpa pessoa. te interromper. Imagina, a pessoa ela é pobre, aí ela vai comprar uma falsificação da Chanel para pertencer, para tentar pertencer a um grupo social que ela não se enquadra. Aí o grupo social olha para ela e para a bolsa dela, pobre, é falsificada. Aí ela vira chacota naquele grupo social que ela achou que ela fosse pertencer. E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar a bolsa Chanel dela falsificada e voltar lá para Itaquaquecetuba aí. É, Itacoaquecetuba, nome e horrível, né? continuar com a galera Itacoaque. pobre dela. Então, o que que é essa o que que é essa compra? E vamos falar até sobre cachorro também, porque sim, existem pessoas que compram cães para poder pertencer a um grupo. O que que isso trouxe para a vida dela? Ela ficou mais pobre, porque ela gastou comprando, e aí, tipo, não falando agora de uma bolsa da Chanel, mas falando de um cachorro, né? Aí você compra um cachorro aí de pelo longo, que tem uma cacetada de coisa que você tem que fazer, porque dá trabalho e tudo mais. Aí você vai continuar pobre, porque você vai ter que gastar o dinheiro que você não tem cuidando desse cachorro. E a hora que esse cachorro que você não comprou num canil bom, você comprou na OLX por 2 mil reais, a hora que ele der problema, não é se, é a hora que ele der problema, você também não vai ter dinheiro. Aí foi o que o cara falou, você mete uma vaquinha e Exatamente. aí é aquele negócio, né? Por exemplo, esse caso que eu comentei agora, eu vi ontem. O cara tá gastando, acho que é 5 mil, 6 mil a diária da UTI do animal. A da Não, Dalila era 3 mil reais a diária da UTI dela. eu não sei qual é a origem do animal, mas imagino que não seja uma origem, né, muito, muito ética, talvez, né? E aí o cara vai lá meter os 100 mil, 105, 110 mil reais. Imagina, eu fiz a conta, 110 mil reais. Eu ia até escrever uma telinha, mas eu falei, deixa para lá, é muita confusão para pouco efetivo, para ser pouco efetivo, ter pouca efetividade. Você com 100 pau se alimenta, sei lá, 300 gramas por dia por animal, se alimenta 100 Era isso, animais em um ano. era isso que eu ia falar. Ia virar e falar assim, e foi até o que eu te falei. Eu duvido que uma ONG ou algum protetor que não seja do Hall da Fama consiga arrecadar isso. Eu acho Não isso vai nunca, não vai nunca. assim, eu fico um pouco ressabiada de falar sobre esse tipo de coisa, porque é claro que imprevistos existem e às Uhum. vezes você é pego aí de surpresa e você não tem como e tal. É, mas eu também entro naquele raciocínio de
medidas extremas para pouquíssimo resultado, que eu acredito que seja essa situação. E aí também eu me pego pensando, todas essas pessoas que fizeram essa vaquinha doando e arrecadando todo esse valor, elas doariam se fosse uma ONG cheia de vira-latinha que eles precisariam comer? O engraçado é que assim, eu não sei por onde veio tudo isso, né? Ah, eu Mas acho tão vazio eu essas vi, coisas. eu vi em tão poucos lugares o compartilhamento desse caso e tudo mais, eu vi em outro lugar ali. De fato, eu não sei, né, como, eu não sei, eu fico sempre na dúvida se a pessoa que fez a doação para esse caso, por exemplo, Hum, ela é uma regular de ajudar animais ou tipo soube por algum motivo específico de algum canal específico e hum. aquilo acabou se tornando e aquilo tipo é esporádico, é one-off, né? O cara foi lá, fez e nunca fez nada para a causa como um todo, porque eu fico muito no conceito de soma zero, né? O ganho de um é a perda do outro. Se um animal recebeu, um animal tutelado recebeu 100 mil reais em ajuda, esse 100 mil, ele é finito, né? O dinheiro é finito, ele acaba. Significa dizer que outros tantos vão deixar de receber 100 mil, ou a gente está falando só de uma parcela disso? Ah, mas isso daí é muito fácil de Entendeu? falar também. Por exemplo, lembra no ano passado que eu fiz aquele Natal lá Sim, com as meninas lá do. Esqueci o nome agora. decência. Eu comprei tudo, fiz tudo. Aí eu falei, pô, se eu conseguir pelo menos baixar metade do valor que eu gastei, Tá valendo. não sair 100% do meu bolso, seria excelente, porque inclusive estou pagando até hoje. Mas é triste ver que eu não consegui movimentar grandes quantias, porque eu poderia ter ajudado mais em mais lugares, Uhum, uhum. entendeu? Então, tipo, vamos supor, se eu conseguisse movimentar 100 mil reais, daria para ajudar umas 4 Tá, ONGs, talvez. não, 4? Dependendo assim do que fosse comprar e Sem tal. pau, filha. Digamos, É o que eu falei, digamos, 100 mil se alimenta. Eu gasto. Eu tenho uma forma de compra de ração que é mais barata, né? Eu gasto 400 reais por mês de ração, né? São basicamente 80 quilos que eu uso. Cara, 100 mil nossa, eu vou reais. comprar ração com você, porque eu gasto 400, eu gasto 500 reais por mês, 20 quilos de ração. Que você usa? Biofresh. Porque eu parei de usar Biofresh, tive muito problema com a Biofresh, eu parei de usar. Eu uso hoje Fórmula Natural. Não, A eu fórmula natural minto, é boa pra caramba. eu falei errado. Eu falei 80 quilos, 400 reais. Não, 80 quilos são 800 reais. Mas até que é um preço bom, é 100 reais o Sim, quilo. sim. 200 reais, 20 quilos. Então, esse é Porra, é, de uma super bom. premium, inclusive. Mas Então, a campanha de final de ano, eu vou mandar o dinheiro pra você comprar ração pra doar. pode mandar, tá escrito no negócio, não pode ser vendida, mas doada Não, a não, gente não tem compra problema. e doa, porque É, é uma coisa que é cara. Imagina 100 mil reais, cara, nessa sua ração aí. você tá louco. Eu alimento 50 mil animais até o final da vida, praticamente, entendeu? E aí você tá destinando um caminhão de dinheiro. Não é que o animal não mereça, tá? Para que ninguém nos É por isso que eu falei questione. que é meio complicado falar, porque aí tem aquele povo que é meio lelé da cuca. Ai, quer que o É, cachorro morre. Não, exato. não É é um isso. negócio maluco, porque é sempre nos extremos, né? A falta de senso crítico, né? As Se você não, pessoas perdem é, um pouco. se você parou para pensar e começou a refletir, e aí muda de opinião, porque não é um assunto que tem não é matemático e você tem uma conta no final, de fato, você já, não, porque, nossa, que absurdo, por exemplo, eu fiz a publicação falando de até onde é necessário, né? Se o que a gente fez era pelo animal ou se era por nós. Aí as pessoas, eu faria tudo igual, que absurdo. Gente, Ah, faz lá então, idiota. são pontos de vista, né? Ninguém tá falando de uma regra, ninguém tá falando de algo Ninguém tá preto no querendo dizer que. branco. Tá querendo Não, trazer a reflexão. Será exato, que, né? exato. Mas aí que tá, aí essa mesma reflexão é a reflexão que as pessoas não fazem quando criam as expectativas. Por quê? Porque você pensar que você errou, que você pensou errado, que isso, que aquilo, não é confortável.
Por exemplo, eu fiz a publicação do protagonismo, no caso que eu já contei aqui por alto. Foi baixíssima o alcance da publicação. Por quê? Porque é um tema que, né? Você Opa, tem a impressão que você se vê nele ali, aí você fala, opa, quando é peraí, né? assunto que incomoda, Muito, você tem, claro. sabe aonde que eu tive esse raciocínio? No nosso último episódio, que eu acho que é um assunto que incomoda. Incomoda. Quando incomoda, a pessoa, ela prefere viver na ignorância dela, Exato. de novo, né? Com as Porque não vai ser, expectativas ela não vai irreais, ouvir o que ela tem a expectativa de ouvir, né? ela não vai ouvir, exato, e ela não vai parar para pensar, não vai refletir, porque nada daqui que a gente fala é definitivo. São pontos de vista Sim, sim. de duas pessoas que estão bastante ligadas dentro desse mundo, né? Que estão dia a dia ali dentro do mundo dos cachorros, e no seu caso de gatos, inclusive, né? Nossa percepção a respeito das coisas e sem percepção tirada do sovaco. É uma percepção que você para, pensa, volta. Às vezes você muda de opinião e não tem problema mudar de opinião. Como eu te Exato. perguntei, é melhor a situação dos animais aqui no Brasil, né, na rua, em abrigo empilhado, ou nos Estados Unidos, com as listas de eutanásia? A gente não sabe responder. Eu já mudei de opinião 500 vezes em cima disso, em cima desse ponto. E provavelmente eu vou mudar mais 500. Então não é algo que eu vá conseguir um dia pacificar na minha cabeça. E ok, eu não me preocupo com isso. Né? O importante é você pensar. Se você não pensa, Eu acho que provavelmente. é pensar, ter o senso crítico e a capacidade de estar com o pé na realidade, né? Porque Desculpa, cortou de estar com. com o pé na realidade. Isso, Porque quando. exato. É claro que assim, a gente pode ter expectativa, né? A gente, eu gostaria que fosse assim, Claro. tal, não sei o quê. Mas a gente também precisa, dentro, tipo assim, qual é a minha expectativa de vida? Ser milionária. Qual é a minha realidade? Nunca serei. Quero Então, ganhar na Mega tipo, Sena, a ok. gente precisa. Não é. É que quando a gente fala um pouco de estar na realidade, as pessoas elas interpretam isso como pessimismo, quando na verdade não é. Você estar. Claro que você não precisa ser aquela pessoa que não pode sonhar, que não pode imaginar nem nada. Pode, com certeza. São coisas Mas quando paralelas. você tem um pé na realidade, você faz o que é possível, você não fica esperando o impossível. Né? Porque eu tenho a impressão, eu já tive convivência com uma pessoa muito próxima de mim por muito tempo, que ela era muito, tipo, sonhadora, sabe? Ela era muito descolada da realidade, a expectativa dela para infinitas coisas na vida era super, 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 super. Essa pessoa, ela vivia frustrada o dia inteiro, o tempo todo. Por quê? Porque na cabeça dela nada dava certo. Porque, tipo assim, igual eu falei, tenho a expectativa de ser milionária. Então, eu sendo realista, quando lá atrás na minha vida, que eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, meu primeiro salário na vida foi R$ 150. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 41. Então, tipo, até que era muito. Uma criança de 13 anos ganhar R$ 150 era coisa pra caralho. Aí eu ia, quero ganhar mais, quero ganhar mais, quero ganhar mais, quero ganhar mais. E aí fui, né, tipo, me desenvolvendo dentro do meu trabalho. Hoje, minha expectativa seria ser milionária? Claro, adoraria, queria não ter problema relacionado a dinheiro. Só que qual é a minha realidade? A minha realidade eu ganho X. Eu posso ganhar mais XYZ para ficar um pouco melhor? Posso. Então, eu aprendi, inclusive com Dona Gaia, a não ter expectativas absurdas. Então, tudo que, tipo, eu penso e eu projeto para mim são coisas que são realizáveis. Eu acho que você pode até um adicional de um pouquinho de coisas dificilmente realizáveis, mas Sim. absolutamente irrealizáveis, que tá claro que aquilo não vai acontecer. Eu quero ter um jatinho, né? Você nunca vai ter, querido. Exato. Então, assim, Entendeu? Eu quero ganhar na Mega Sena. Sabe o que você faz? Pega esse dinheirinho da Mega Sena, doa pra uma ONG. Você vai estar fazendo melhor ainda, a chance da né? Mega Sena é 1 para 60 milhões. Né? Um Cara, negócio. eu nunca joguei na Mega Sena. Nunca. Nunca. Porque, pra mim,
a chance de eu ganhar é inexistente. É 1 para 60 Mas e milhões. Ela se? existe, ela é Não, 1 ela para 60 existe, milhões. mas entendeu? Mas tipo assim, para mim é um dinheiro que eu acho mais fácil eu fazer alguma coisa boa para alguém com isso do que Na verdade, você não dá para caixa, né? Você dá para o ganhador e 40% é sim, imposto sim, que que seja, mas vai. tipo assim, eu prefiro dar 100% para uma pessoa que Ah, alimenta um sim, animal na rua, sim. porque aquilo para aquela pessoa vai fazer diferença. Entendeu? Aquilo para aquela pessoa que às vezes eu tenho muitas amigas que alimentam animais comunitários e que muitas vezes tiram do próprio bolso para Uhum. poder pagar, porque não tem tantas doações. Porra, para aquela pessoa, se tu der R$ 1 para ela, você já vai estar fazendo uma diferença gigante ali, Esse é entendeu? outro ponto, né? As pessoas acham que doar R$ 10. Nossa, imagina, Aí o para mim, outro pensa isso, o outro pensa isso, o outro é. pensa isso, e que R$ 10 de fato Cara, não compram qualquer, nada. qualquer dinheiro. É o que você pode, é o que eu sempre falo. Você quer ajudar? Quero. Vai fazer falta dentro da sua casa? Vai tirar a comida da boca do seu filho? Vai tirar a ração do seu cachorro? Não, não vai. Quanto que você pode doar? 10 centavos. Doa. Uhum. Doa. Porque no montante final, isso faz. A gente, todo mundo que trabalha com isso, igual eu, na época que era da ONG, que trabalhava com essa coisa de arrecadação de dinheiro e tudo mais, a gente não vê a doação separada, a gente vê ela como um montante geral. Claro. Então, no final da campanha tal, arrecadou-se tantos reais. O teu dinheiro, nem que seja 5 centavinhos, colaborou para aquele montante. Entendeu? Então, Exato. meu, eu sempre falei isso, tanto que eu lembro quando eu fiz essa campanha das meninas ali no final do ano, tiveram pessoas que, ai, Carol, eu só posso doar R$ 5. Meu, doa aí, tá ótimo, Tem uma menina que eu muito bom. acompanho que ela faz o dia do R$ 1. Eu dou Deu, R$ 1. gente, R$ 1 é assim, é uma coisa que eu também vejo muita gente falar assim que isso não deixa de ser uma expectativa, né? Tem muita gente que vira para mim e fala assim, ai, se eu ganhasse na Mega Sena, Uhum. Sim. eu teria uma fazenda Uhum. cheia de cachorro. No santuário. Você já escutou? Eu escuto isso direto, de várias pessoas. E aí, eu, como sou uma pessoa bem realista, e eu adoro dar um choque de realidade das pessoas, eu viro para elas e falo, tá, mas e o que você está fazendo hoje para ajudar alguns cachorros? Aí a pessoa fica. Então você Ela vai esperar ganhar na Mega Sena para poder é ajudar confortável. cachorro de É rua? confortável e você tira a culpa dela. Tira a Entendeu? responsabilidade. Porque E ela é a só não expectativa. fez. Se eu ganhar, eu vou resolver o problema do não sei o quê. E a questão de responsabilidade que a gente falou, eu acho, em algum dos episódios. A responsabilidade sai da pessoa. Por quê? Porque ela, infelizmente, não ganhou. Então, poxa, não posso fazer nada. Mas peraí. Exato. Então, a responsabilidade é por você não ter ganhado na Mega É Sena. igual o cachorro fugiu. E o cachorro fugiu. Escapou. Fugiu. Eu acho que as expectativas elas acabam sendo bem grandes. Eu acho que as pessoas elas têm uma expectativa gigante em serem perfeitas, serem reconhecidas, serem necessárias, serem importantes. Uhum. Mas eu não acredito que elas façam muita coisa para Eu- Hoje- atingir essa expectativa e essa expectativa se tornar realidade. Porque existem expectativas baixas, igual eu. Eu tenho uma enorme expectativa na minha vida de um dia ser uma pessoa mais organizada e que gosta de acordar cedo. É uma expectativa baixa, que eu Uhum. consigo atingir. Mas tudo bem, eu não atinjo todos os dias e me sinto frustrada todos os dias. O que falta para eu conseguir atingir isso? Realidade. Aceitar que é aquela velha história, aceita que dói menos, aceitar que vai ter dias Aceitar que você que vai eu sou uma conseguir. pessoa adulta e tenho O que ser ponto é minimamente funcional. administrar, né? Acho que é o ponto que você comentou, é Exatamente. administrar. Um dia Não você vai consigo. conseguir, no outro você não vai. Ou, eu não consigo acordar 4 horas da manhã para abraçar uma árvore e ler Café com Deus Pai. Mas eu consigo acordar às 7 e tá tudo bem também. Uhum. É isso. Entendeu? Então, a falta da realidade atrapalha a expectativa. Exato. O desconforto que a realidade traz, né? E o desconforto que ele traz em relação ao que você
o que você quer, o que você espera e tudo mais, ele faz com que você se mantenha nessa bolha. E como eu falei do wishful thinking, né, que é o pensamento ilusório ou pensamento desejoso. É isso, né? É um desejo e é uma ilusão. E E aí é mais confortável se manter, é como essa pessoa. É mais confortável ela se manter na ilusão de que o dia que ela ganhar na Mega Sena, ela vai montar um santuário e pegar todos os idosos do mundo, do que levantar e falar, puta, eu vou lá fazer uma visita no abrigo para passear com os animais. Ah, não, mas a minha parte eu vou fazer quando eu ganhar na Mega Sena. Tá, mas qual é a chance disso acontecer? Baixíssima. Até isso acontecer, ela não fez absolutamente nada. É mais confortável do que ir no abrigo e ver a realidade de 400 animais, 500 animais, tudo empilhado, tudo amontoado, né? Tudo brigando por comida, por espaço, por atenção, por tudo, né? Viver no coletivo em abrigo não é simples, né? Mas é desconfortável. É mais fácil você ir numa ONG organizada, bonita, florida, mas mesmo assim é um abrigo, ele fere menos a sua visão e o seu pensamento do que entrar naqueles protetores, né? Que tem 100, 150 animais, uma pessoa cuidando. É muito mais confortável entrar no, sei lá, no Caramelo, que é super organizado, limpo, lindo, flores, tem o espaço de soltura, mas eles têm uma estrutura a absurda, estrutura né? dele, mas ela não se repete em outros lugares, se repete em pouquíssimos Ah, não, lugares. porque precisa de uma série Aquilo de não é, fatores. aquilo não é a realidade, aquilo Aquilo é é a exceção. Aquilo exceção. deveria ser a realidade, mas é a exceção. Exato, mas é a exceção. E aí você é mais confortável fazer uma visita lá, que vai agredir menos os seus olhos, do que fazer uma visita em outros lugares. De novo, um cara cuidando de 100 animais. É impossível, é impossível. A gente cuida de 12 aqui, já dá um trabalho da bexiga. Imagina um cara cuidando de 100. É impossível. Mas, de novo, é só aquela, já viu aquela figurinha que tem o cara pingando no olho, realidades difíceis de Exatamente. engolir ou de ver, assim, tipo, é isso. A realidade, ela é muito mais perversa e muito mais trágica do que a gente quer imaginar. Ponto. E sabe uma outra coisa também que me ajudou muito nessa questão de expectativas, né? Que me trouxe uma dose de realidade maior na vida, que foi concomitante com a vinda da Gaia, trabalho voluntário. Você fazer trabalho voluntário, qualquer ele que seja, Você falou de um ótimo ponto. você sai completamente da bolha que você vive, você se Uhum. depara com realidades que você fala assim: meu Deus, não é possível que isso exista. É assim, quando eu fui, assim, eu nunca fui voluntário em abrigo aqui em São Paulo, já fiz feirinha, algumas coisas, mas de novo, conheço a realidade, eu acho que conheço. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul no ano passado, eu esperava encontrar, honestamente, eu esperava, minha expectativa era de encontrar um lugar muito pior do que eu encontrei de fato. Só que para a grande maioria das pessoas, aquilo era perto do fim do mundo. Todo mundo impressionado, meu Deus. Para mim era, pô, tá até organizado. Entendeu? Por quê? Porque no meio do caos, no meio de tudo que aconteceu, tal, o que eu acho que é aí uma opinião paralela, né? E eu acho um absurdo aquilo continuar um ano. Aí é incompetência pura e Ah, e simples. agora vai continuar, né? Porque tem Agora, a ai, o chuva abrigo vai lá que tá rolando. fechar e não sei o que, caralho, velho. Você não construiu uma porra de uma baia. Naquele momento lá atrás, que eu fui basicamente um mês depois do pior, eu olhei e falei, gente, tá ok, né? E as pessoas, ai, nossa, a gente vai dormir, nossa, vai dormir na igreja, a gente vai ser assaltado aqui, meu Deus do céu. Cara, assim, é cenário de caos, né? Não dá pra ficar escolhendo coisa. Então, eu sentia que a expectativa das pessoas de fazer voluntário naquela circunstância tava mais parecido com uma colônia de férias do que com, tipo, vou me fuder. Porque é isso que acontece, você vai se fuder. Ai, não vou Porque almoçar trabalho hoje. voluntário você se fode Ai, mesmo. não vai almoçar hoje, cara. Tipo, não vai almoçar, foda-se. Você não vai morrer, filho, fica tranquilo. Você não vai morrer de inanição se você não almoçar um dia, né? Ai, só tem isso pra comer? Só tem isso pra comer. Teve um dia lá que os caras mandavam as marmitas lá e tal. Puta, meu, tava podre, podre de verdade. Eu comi por cima e falei, caralho, isso aqui tá podre. Eu perguntei pro cara do lado, o que você acha? Meu, tá podre. Puta, eu não comi. Morri? Não, tô aqui falando com você um ano depois.
Você falando isso, eu lembrei, teve uma época que eu fiz trabalho voluntário num lugar aqui em Ribeirão que chama Comunidade Locomotiva, que aqui tem a FEPASA, né, que é a empresa de transporte ferroviário, e aí eles têm vários vagões abandonados, e ali se formou uma comunidade, né, as pessoas invadiram, começaram a morar, e aí se formou uma comunidade mesmo, né? E aí a gente trabalhava muito lá, a gente trabalhava em parceria com arquitetos e engenheiros, que eles queriam, de uma certa forma, voluntariamente dar uma regularização maior para a comunidade, para que eles tivessem mais infraestrutura. Eles não tinham ali nem acesso à água potável, sabe, saneamento básico e tal. Então a gente formou um grupo de pessoas que entendiam de várias coisas para poder ir trabalhar voluntariamente nessa comunidade. E aí eu trabalhava na parte dos animais, né? De quem que tinha para castrar, quem que tinha para vacinar, para tentar pôr na cabeça das pessoas que não era para deixar o animal preso na corrente. Aí as casas que não tinha tipo um cercadinho, né? Não tinha muro, né? A gente tentava com o pessoal da engenharia fazer um cercadinho para o cachorro não ter que ficar amarrado, enfim, era todo um processo. E aí você está lidando com pessoas que já não têm nada, sabe? Elas não têm nada, elas não têm trabalho, elas não têm comida, elas não têm nada. E aí eu lembro que toda vez que a gente ia, acho que a gente ia uma vez a cada 15 dias lá para fazer um trabalho, ela tinha uma senhora que ela esperava a gente com um bolo e café. Com a maior gracinha, assim. Você via que ela fazia de muito bom coração. Teve gente lá que era voluntário que ficou horrorizado que a mulher estava oferecendo isso. Eu não vou comer, eu não vou tomar esse café. Porque você está num ambiente inóspito, né? Você está num ambiente que a pessoa não tem um banheiro para cagar, caga atrás da casa. Eu falei, cara, eu vou comer, eu vou tomar o café e eu não vou morrer, porque ser voluntário é isso. Você entendeu? Ser voluntário, se a pessoa lá que é pobre pra cacete tá numa situação merda, se ela te oferecer um copo d'água, bebe, cara, porque pra ela é humilhante você falar que não. Ou finge. Né? Tipo, não faz cara feia. Delícia. A hora que a pessoa virou, joga fora. Puta, tava ótimo, obrigado. Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas. É isso que eu falo. O trabalho voluntário, ele me trouxe uma realidade de vida que hoje, qualquer problema que eu tenho, eu não consigo ficar só na expectativa. Eu olho para ele e falo, tá, ai, que bosta, nossa, que sofrida, eu sou uma pessoa que eu nasci para sofrer, porque um dia Deus vai me abençoar com o número da Mega Sena premiado. Beleza, por 5 segundos eu tenho esse pensamento, mas depois eu viro e falo assim, como é que eu resolvo essa merda? Deixa eu parar de ficar aqui sonhando o que eu quero e vamos ver como que a gente resolve essa porra? E o melhor, né? E o melhor não, mas longe de buscar a perfeição, né? Não tem. Tem muitas coisas na vida que você faz o que dá. Aqui eu resolvo problemas da forma que dá, né? De novo, eu tô com um problema de a Tinha tá comendo devagar, aí outro isso, outro aquilo, cara, eu vou administrando e vou me virando. Então eu sei que a Clarice, eu já falei isso no outro, acho que a Clarice demora para descer para comer, só tenho 2 potes altos, um pote alto igual aquele lá que eu tenho que comprar igual, blá, blá, blá. Sei lá, uns 300 pau. Eu não vou comprar um pote de 300 agora, né? Até inclusive, tô testando agora, comprei uma essência de Downy na Shopee, 50 reais mais o amaciante, aí você faz 20 litros. É isso, eu tô testando para ver se eu paro de pagar 25 reais 1,5 litro daquele treco, entendeu? Aí eu tô louco pra ir na máquina cheirar lá, porque eu fiz ontem 5 litros, né? Basicamente 5 litros me custaram 12,50. 12,50. Enquanto o outro custa 25 reais 1,5 litro. Então, assim, é isso, né? Não tenho expectativa de que o negócio vai ser igual o Downy, mas, tipo, se eu der um boostzinho ali no cheiro e já ficar aquele cheiro, puta, legal, bacana, tá valendo, entendeu? É isso. Não tem nada a ver com o que eu falei, mas tá. Não, mas que tá uma acontecendo questão... nesse exato instante isso. Eu tô fazendo isso agora, entendeu? Mas é justamente a questão da gente, tipo... Manejar. Eu acho que tudo. Coloca ali, faz isso. Acho que tudo, independente de adotei um cachorro e agora como eu quero que ele seja, não é como eu quero que ele seja, como ele é nesse momento. Como ele se comporta? Ponto, assim, né? O que é possível eu fazer para ele se sentir melhor? Ele, não o que eu acho, o que eu quero. Exato. Eu acho que quando a gente fala sobre expectativa, as pessoas elas ficam muito presas em
o que eu quero para mim. Quando muitas vezes não é sobre você, é sobre o outro. Essa expectativa sobre animais, ela é sobre o animal e não sobre você. Sim. Não é sobre o que você quer que o animal te entregue ou que o animal seja. É sobre o que ele é capaz de entregar naquele momento. É isso. Entendeu? É esse pensamento que a gente que a gente tem. Igual, tipo, falando sobre essa história que você estava falando do amaciante agora. A sua expectativa é que você talvez tenha um cheiro melhor nas suas coisas sem gastar rios de dinheiro, porque É é um cheiro caro. igual, Downy é caro, é caro, é um cheiro né? igual ou um pouco menor, Exatamente. mas Então, a expectativa perfeita seria todas as lavagens, todas as coisas terem o cheiro maravilhoso, mas o bolso não aguenta. Então, o que é que você pode fazer para chegar um pouco perto dessa isso. história? Eu fui procurar, Entendeu? achei lá as essências e comprei. E E vamos às ver o que vezes só usar realmente só o Downy quando, sei lá, for alguma coisa vomitada, que aí tem um cheiro mais Uhum. específico e precisa dar um up maior. Então é sobre O isso, nosso sabe? microfone é isso, é 150 Ronaldos. Ele é o mais barato que tem lá no Mercado Livre. Exatamente. A gente poderia comprar o de 3.000, custa 3.000 o microfone. Tá, qual que é a utilidade que eu vou ter dele? Puta, a gente vai gravar aqui para 5 pessoas ouvirem. Puta, a gente quer fazer uma qualidade melhor, uma experiência melhor, não sei o quê. Cara, tá ótimo. É. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Eu tô ouvindo bem, você tá ouvindo bem, quem vai nos escutar vai ouvir bem. É o ótimo é inimigo do bom, é isso. A gente ficar procurando a perfeição é muito chato, né? A gente não vê o que acontece em volta. E aí um ponto que a gente não comentou, mas sem querer me alongar, assim, a pessoa cria um monte de expectativa para o animal. Será que ela faz algum processo de autorreflexão de como ela é perante o mundo? Será que ela Né? pensa o É, que as outras pessoas e o animal esperam dela? Porque, né? exato. É desconfortável, né? É Não é só o como... alecrim do campo Exato. nos Himalaias, porque É é o isso que eu alecrim falo. dourado. Muitas vezes, quando eu falo sobre expectativa com os meus clientes, eu falo, cara, você tem tanta expectativa, mas o que é que você oferece para o mundo que você vive? Porque, do mesmo jeito que você tem 1 milhão de expectativas, As várias pessoas pessoas têm muita têm, expectativa em você também. E aí, você exatamente. E aí? corresponde? Exato. Você Ah, acho entrega. que não. Ah, acho que não. Aí, O que então que você por vai que você está exigir do exigindo? animal? Do Exato, animal, não é nem de outra pessoa, é do exato. animal que não é racional, que não é isso, que não é aquilo, que não é aquilo outro, né? Eu acho que todos os dias a gente sempre tem que procurar fazer o nosso melhor. Mesmo que o nosso melhor seja nada. Se naquele dia o seu melhor for nada, tá tudo bem também. Entendeu? Agora, não dá pra gente, às vezes, o nosso melhor ser nada e esperar do outro, qualquer ele que seja, 100% de entrega, Uhum. né? E ainda mais o que você acabou de falar, ainda mais de um cachorro, que é um animal que não tem um raciocínio como o nosso, que não está inserido na sociedade como nós, que não visualiza as coisas da nossa maneira Não e que tem concatena ideias, que não tem julgamento, que não isso, que não e que aquilo. tem muitas vezes históricos que a gente nunca vai ficar sabendo. Nunca. 100% jamais. Então, o quão é justo isso? O quão é justo você trazer um animal para dentro da sua casa e você colocar ele dentro da tua gaveta de expectativa, sendo que muitas vezes, e eu já falei isso no meu Instagram, nós somos um bando de tutor merda. Você entendeu? Concordo. Então, se você é um tutor merda, o que você está exigindo do seu cachorro? Ele é o elo mais fraco nessa equação. Ele é o lado mais Exatamente. fraco, ele não é o lado, de novo, ele não tem obrigação de entregar nada, né? Exatamente. Não é o que ele pode te oferecer, é o que ele precisa. São coisas diferentes. É o Eu que ele escrevi, precisa e o que ele tem para oferecer, né? assim, Porque muitas vezes, sei você vai lá. descobrir o que ele tem para oferecer ao longo do tempo. Porque, por exemplo, se eu Exato. pego azeitona, eu até hoje ele não me deixa mexer no chão. Na cama eu posso mexer, jogar ele para cima, para baixo, tanto faz. Ele tá seguro ali. No chão eu sei que ele não gosta. Hoje ele deixou mexer nele porque ele tava, a blusa tava tomara que caia, saiu as duas patas, tava aqui no sovaco Eu não sei dele. o que eles aprontam, gente. As minhas aqui faz a mesma Aí coisa. ele Eu não tava sei o com que eles dificuldade de aprontam. andar, aí eu fui chegar nele para mexer devagarzinho, aí ele se abaixou e sentou numa posição acuada. E eu falei, vou tirar rápido a roupa dele, porque eu sei que vai ser rápido esse processo. Eu pego pelo peito, puxo por trás e tiro. Aham. Tirei.
3 segundos. Ele é um cachorro maravilhoso. Maravilhoso. Azeitona é maravilhoso. Você fala, Azeitona, vamos dormir, o bicho tá lá na porta, meu, puta sistemático. Cara, ele é sistemático no último. Mas ele demorou 2 anos para chegar nisso. Né? Se eu faço uma avaliação inicial de que ele veio, de que ele não correspondeu a alguma coisa, já teria devolvido o animal, entendeu? Agora, você tem que dar tempo para ele, para saber o que ele é capaz de te entregar. Primeiro, você precisa dar paciência para ele, você precisa dar tempo para ele se sentir confortável. Tem aquela regra dos 3-3-3, né? Eu ia falar sobre isso, que isso é uma lenda urbana e que eu não sei quem foi que inventou isso. Então, vou dar minha opinião. O 3-3-3 é assim, como a gente precisa, né? Hoje, né? Tudo tem uma forma melhor, a forma perfeita, a forma isso, a forma aquilo. Então você tem que jogar com a mesma arma, né? Não adianta você ficar, porque você não vai conseguir explicar para ninguém a situação específica. Então cria-se uma regra informal grande e pelo menos é um começo de discussão. 3 dias para isso, 3 semanas para aquilo, 3 meses para aquilo. Porque isso, pelo menos, em alguma instância, te dá uma ideia de tempo. Porque a gente quer sempre ser perfeito e quer ter controle das coisas. E nesses processos, infelizmente, a gente não tem controle. A gente não controla o processo de recuperação e reabilitação de animal. A gente maneja ele da forma que seja melhor para o animal e vai até o limite dele. Mas se você cria esse 3-3-3, que podia ser 6-6-6 ou 9-9-9, na verdade o 3-3-3 ele pode ser 6-6-6, 9-9-9, 12-12-12, 15-15 e 1000. Né? Porque, de novo, não é um produto que você tem um manual que vai acontecer daquela forma. Mas é um começo de forma de mostrar que cada animal tem seu tempo. Porque ninguém vai ter a paciência de ler. Se você for fazer uma cartilha maior, explicando tudo isso que a gente está falando aqui, a pessoa não vai ter paciência de ler, porque ninguém lê nem manchete. Imagina um negócio de uma página. Mas isso também, eu concordo com o que você disse, mas isso também acaba gerando uma expectativa. Sim, porque você definiu um tempo. Exato. É difícil você conseguir chegar numa fórmula mágica, por quê? Porque ela não existe. Eu entendo que o ser humano, ele precisa de coisas palpáveis. Palpáveis, controle, ideia de tempo. Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso... Tipo, hoje em dia, os caras estão tão acostumados com entrega rápida que o produto não chegou no dia, você fala, nossa, que absurdo. Caralho, há 20 anos atrás, sei lá, não existia nada 20 anos atrás não dava nem pra comprar pela internet. Nada, não existia você nada tinha que se disso. deslocar e se não tivesse na sua cidade, você simplesmente ficava sem, não tem o que fazer. Então assim, não, porque nossa, não chegou. Aí eu fico pensando, tem o daqui aqui em São Paulo, né? O cara entrega em 15 minutos. Velho, pra que eu preciso de um negócio em 15 minutos? Eu sempre pensei, cara, me entrega a hora que der, velho. Eu não preciso de um negócio assim imediatamente. Devia ter o botãozinho ali, você quer em 15 minutos, porque você precisa, ou você pode esperar. Cara, eu ia botar, pode esperar, foda-se, entendeu? Manda a hora que der aí, tá tudo certo. Mas não, precisa chegar. A gente quer ter controle das coisas. E a gente controla das coisas que existem, a gente controla 1%. Mas é muito triste ver como que essa modernidade, esse senso de urgência, acaba estragando relações. Estraga, não tem dúvida. Né? Tipo, acaba estragando relações humanas e acaba estragando muito mais relações entre humano e animal. Entre porque espécies. O animal, ele não está nesse tempo de vida que a gente vive. O animal, ele continua tendo o mesmo tempinho dele. E né? vai ter Então, pro resto da vida. Como a gente vive nesse senso de urgência e de expectativa que o tempo todo você é bombardeado por isso, né? Tudo tem que ser muito rápido e tudo tem que ser muito perfeito. Você começa a aplicar e enxergar isso em outras esferas da sua vida. Só que aí você se depara com um animal que não quer nada rápido e que nem de longe é perfeito. Que nunca vai fazer um pedido no iFood na vida dele. Exatamente. Então, assim, para ele, acaba criando uma situação em que a pessoa fica tão frustrada que acaba criando situações de grande insegurança para ele, porque uma coisa que o cachorro tem é a vontade de agradar. Ele nos observa 24/7 justamente além de aprender, mas para como conviver melhor conosco.
né? E aí, quando se trata de uma pessoa que tem expectativas altíssimas e essa pessoa fica só na frustração, o que esse cachorro recebe? Nada. Ou Ele não tem, coisas, ou ele não tem um nada, lugar ou coisas seguro. ruins, ou coisas Exato. Ele ruins. não tem uma relação de confiança, ele não tem um vínculo forte. Uhum. Ele é ali o elo mais fraco da corrente, porque se ele não atender às expectativas, ele é devolvido, ou ele é abandonado, ou ele é doado para outro lugar, né? E o que é mais triste dessa história inteira é que uma coisa, não estou falando que é certo ou que é aceitável, mas o cachorro ser devolvido em tipo 15 dias, ok. Não ok, mas tipo assim, tô falando ok em dano pro cachorro. Mas e cachorro que é devolvido depois de 5, 6 anos? Aí, Anos. porque em 15 dias, pode ser que ele, né, a Não, em maioria não 15 vai criar dias, o super você vínculo e bota na tal. sua cabeça que aquela pessoa foi uma pau no cu e não teve paciência. Agora, 6 qual é a anos. justificativa para 6 anos? Eu já vi vários casos. Eu também. E isso, eu acho que é a coisa que, para mim, essa atitude é o que mais me machuca dentro desse mundo. É como que você teve coragem de conviver com um bicho durante 6 anos. 6 anos, não são 6 minutos. São 6 anos. E agora simplesmente Vamos me mudar. É isso. na verdade, nós deveríamos ter mais expectativas nas pessoas. Esperar que elas sejam melhores. Mas aí você tem uma grande chance de se decepcionar. Porque, de novo, Barão de Tararé, de onde menos eu espero, é de lá que não vem nada. É isso. Ai, que pessimista. Tá, É isso. faz um retrospecto honesto de quantas vezes pessoas te ajudaram, te atrapalharam. E aí você Ah, sim. escreve no comentário, ó, eu fiz um retrospecto honesto e não um retrospecto que vá confirmar o que você quer ouvir, né? Porque basicamente tem muita gente que não gosta de ver coisas separadas, de coisas que ela não pensa diferente dela, porque ela simplesmente está preocupada em ouvir confirmações do que ela, né, do que ela quer de fato ouvir. Sim. Então é isso. Se você faz um retrospecto honesto das coisas de forma, porque quando a gente, aí tem um viés também que fala disso, né? Quando a gente reconstrói histórias, né, quando reconstrói o passado, a gente tende a fazer uma reconstrução linear dele e não da forma como ele de fato aconteceu. O aprendizado não é linear, né? Então, é. Até o treinamento e reabilitação de cães é desse jeito. Você nunca vai conseguir nada em linearidade. Linearidade. Nossa, umas palavras difíceis, né? Mas eu acho que é isso. Não criem expectativas. Saibam que vão ter coisas que não vão mudar, que vão ter coisas que você vai ter que administrar, que vão ter coisas que você vai ter que aceitar. E assim a gente vive menos frustrado. É isso. Hoje, sem promessas, hein? Você tem que pagar as outras 2 promessas que você já fez. É. Se for vira-lata, atende a todos os requisitos. Exato. Nunca mais vou ter cachorro na vida.
É isso. Muito obrigada por mais um bate-papo altamente rico e sem expectativas. Zero. E é isso. É verdade. Mas é isso, gente. Curtam, compartilhem, comentem. Dessa vez não tem nenhuma promessa. Xinguem, reclamem, critiquem, que na quarta que vem a gente está de volta. Obrigada, Luiz. Tchau, tchau. Pausou?